Está no ar mais uma escola bíblica, mais um episódio desta escola que tem por objetivo dar-lhe a conhecer e relembrar consigo também todos os pontos importantes que Jesus deixou para nós, inscritos nas Sagradas Escrituras. Estamos a lidar com a Epístola aos Gálatas e demos-lhe como tema principal o Evangelho em Gálatas. Temos também connosco diariamente o pastor Pedro Esteves, que nos acompanha e que nos ajuda na reflexão desta epístola que Paulo escreveu, e por isso mesmo nós abrimos sempre o nosso programa com o sumário, com o resumo daquilo que vai ser a nossa conversa. E hoje será exatamente o quê? Hoje vamos fazer uma viagem até ao Sinai e o nosso sumário diz-nos que a lei dada no Sinai, a Moisés naturalmente, ela não veio anular aquilo que já tinha sido dado por Deus, a dinâmica de fé que tinha sido dado por Deus a Abraão naquela aliança baseada na promessa. Muito bem, vamos ver também o que é que a Bíblia tem para nos dizer e para isso convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Se tiver a sua Bíblia em papel ou em algum formato digital, não importa, poderá fazê-lo a partir de agora, Gálatas capítulo 3. Se não tiveres um exemplar da Bíblia consigo, pode acompanhar a leitura que fazemos a partir do nosso quadro que diz mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo Jesus, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Pedro, no fundo, Paulo, aqui no capítulo 3 de Gálatas, relaciona a promessa feita a Abraão e a lei dada a Moisés como duas coisas que podem, enfim, estar ligadas ou pelo menos têm um relacionamento. Qual é o ponto definido pelo apóstolo nesta passagem? Podemos dizer que, em primeiro lugar, Paulo continua, mantemos-nos no capítulo 3, onde já em diversos episódios anteriores nos temos centrado. Ele continua neste campo, digamos, de debate entre lei e fé. E como estes dois conceitos, se não bem articulados, porque eles também se podem articular em conjunto, aqui o problema é se houver uma visão desequilibrada no que diz respeito à salvação e à justificação. Dentro deste contexto, se é verdade que o apóstolo, por um lado, já tinha apresentado a argumentação explorando a ideia de que Abraão foi considerado justo, mas com base na fé em Deus, não no que ele fez, portanto, não nas obras, ele não conquistou como um direito, foi a fé em Deus que o tornou justo. Agora o apóstolo quer explorar a ideia de que a lei que veio a ser dada por Deus no Sinai a Moisés, isto lá está, mais de 400 anos depois, essa lei não veio anular esta grande verdade, digamos, que tinha sido iniciada com Abraão. Já aqui explorámos também a ideia de que, no fundo, o chamado de Deus feito a Abraão é como se fosse o início de um verdadeiro evangelho, porque foi através da promessa, da graça de Deus em favor de Abraão e, por outro lado, através depois da fé que Abraão, da confiança que Abraão demonstrou para com essas promessas, que foi possível esse plano estabelecer-se e foi por esse plano que Abraão foi considerado de facto um homem justo. Ora, Paulo vai agora fazer a relação entre estes dois momentos, mostrando que a lei de Moisés, dada a Moisés naquele momento, embora introduzisse também novas dimensões no relacionamento entre Deus e o seu povo, não vem de forma nenhuma anular esse conceito de fé, de confiança nas promessas de Deus, que tinha sido iniciada com Abraão. Aliás, esse é um tempo de continuidade e não de ruptura em relação àquilo que tinha acontecido. O próprio Deus se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse conceito, que é como quem diz o Deus da aliança, na verdade, Deus continua, mesmo nesse momento da história de Israel, depois do resgate do Egito e toda essa nova dinâmica em que Moisés liderou o povo, no fundo, este princípio estava claramente estabelecido. Ora, aqui parece-me importante também notarmos o que o próprio apóstolo diz no versículo 16. Nós lemos há pouco o versículo 17. No entanto, a verdade, o versículo 16 diz que as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. E o apóstolo chega a dizer que o texto não diz às posteridades como falando de muitas, mas à posteridade como uma só.
e à tua posteridade, está ele a citar, e depois completa o apóstolo dizendo que esta posteridade é Cristo. Repara, o apóstolo Paulo está aqui a fazer uma coisa muito interessante, que é fazer como que uma interpretação, na verdade é isso, uma interpretação do texto, daquilo que foi dito, da promessa que foi estabelecida com Abraão. É lógico que lá nessa promessa não está a dizer que essa posteridade é Cristo. Por isso, aqui, se quisermos, é um exercício hermenêutico, assim, uma palavra complexa, mas quer dizer, é o próprio apóstolo Paulo que está a usar o texto sagrado da Bíblia, no livro do Gênesis, e ele está como que a reinterpretá-lo de maneira a que ele possa ser entendido naquilo que o apóstolo, Deus lhe mostrou que era a verdade, ou seja, aquilo que Deus tinha como significado, digamos, mais abrangente para este termo que é as promessas foram feitas a Abraão para a sua posteridade. O que é que então o apóstolo descreve ou defende? Que esta posteridade era uma referência profética a Jesus Cristo. Ou seja, o pacto feito com Deus e Abraão, na verdade, ele já estava em ligação a Cristo. Porque quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, quando lhe diz que a tua posteridade trará essa bênção, no fundo, já estava a apontar não apenas para os filhos, ou netos, ou bisnetos, mas que essa bênção estender-se até Jesus. Não podemos esquecer que Jesus vem da linhagem de Abraão, naturalmente. E, portanto, o sentido maior dessa promessa feita a Abraão cumpre-se em Cristo. E aqui, isto ainda vem fundamentar mais a ideia, que ainda há pouco aqui me referia, de que há a promessa feita a Abraão e a aliança estabelecida com Abraão, agora fica mais claro com estas palavras do apóstolo Paulo, que na verdade era o Evangelho. Porquê? Porque já se baseava na ideia de que a linhagem, ou este processo que Deus agora inicia com Abraão, vai até Cristo. Ou seja, o concerto que Deus faz, e que Deus fez neste caso com Abraão, e que fará com qualquer um de nós, é sempre uma promessa. É uma promessa e nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas. É isso que na Bíblia significa o facto de Deus ser fiel, de Deus ser como uma rocha, de Deus não se mover. Logo, quando Deus estabelece um concerto baseado numa promessa, Deus de modo algum vai violar essa promessa. E isso encontramos desde Gênesis a Apocalipse, não é só no livro aos Gálatas neste caso, não é? Precisamente. Por isso é que o apóstolo consegue trazer, digamos, esta segurança que deve fundamentar a fé do crente de que em Cristo já estava presente potencialmente, ou se quisermos profeticamente, na aliança feita com Abraão. Ora, agora vamos talvez ao ponto final desta reflexão, a partir do versículo 17, que nós lemos há pouco, que é a ideia de que a lei que veio 430 anos depois de quem? De Abraão, não vai invalidar a promessa de Abraão. Claro. Então, se nós estamos a ver claramente, e o apóstolo diz que a promessa feita a Abraão já continha a mensagem do Evangelho, porque essa posteridade apontava para Cristo, é impensável a ideia de que quando Deus vem ao Monte Sinai, ali se encontra com Moisés, lhe dá as leis, que essas leis vieram interromper este processo de aliança e de Evangelho que veio até Cristo. Claro. Isto dá-nos, naturalmente, confiança de que mesmo a lei que nós encontramos em Moisés, ela também se insere num processo de aliança, não está contra esse processo. Vamos traduzir isto, digamos, em palavras simples, tal como fizemos até aqui, mas numa aplicação prática da nossa vida. A aplicação prática é, no fundo, explorar um pouco, talvez olhando e pensando na nossa vida, nesta ideia de que Deus é sempre leal às suas promessas. Confie nisto, creia nisto, e viva mesmo por isto. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Busque por isso na palavra de Deus, no Evangelho, as promessas que Deus tem reservadas para si e acredite que Ele não falhará. É exatamente com esta certeza de que Deus nunca falha perante aquilo que Ele promete, que nós também deixamos a promessa de que voltaremos no nosso próximo episódio para continuarmos a estudar e a desenvolver esta ideia de Paulo, que Paulo nos apresenta, que apresentou aos Gálatas e que nos dá também a nós a certeza de que podemos confiar totalmente no nosso Deus. Até lá.